A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Estamos chegando com mais um momento do plano de leitura anual da Bíblia, o PLAB, e te convido a ler no livro do Gênesis, capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e também venci. E chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Assem. E foi Rúben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dai-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu e teve um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Isacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dai-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei
pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que tu darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de alamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber. E conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não a pôs. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Gênesis capítulo 31. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente,
porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás deles seguiu o seu caminho. Por 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe, guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó, que fizeste, que te esquivaste de mim? Levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, guarda-te,
que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão, porque temia, pois que dizia comigo, se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Léia e na tenda de ambas as servas e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai, não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó, estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos, ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Gileade. Então disse Labão, este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeede. E Mispa, porquanto disse, atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro.
Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Gênesis capítulo 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo: como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois, e jumentos, e ovelhas, e servos, e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és, para onde vais,
de quem são estes diante da tua face? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme estas mesmas palavras, falareis a Esaú quando o achardes, e direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Assim, passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial, e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje. Porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó, no nervo escolhido. Amém. Leia a Bíblia, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe o like. Ajude-nos a divulgar o Evangelho.